Hein? Você tá, Lídia, deixa aparecer a tela aqui, compartilhamento, para ver você. Apareceu a tela de compartilhamento aí, Lídia? Peraí, Lídia. Dá um joinha. Beleza, então. Professora, boa aula para vocês. Obrigada. Eu tenho eternidade de tirar uma vez. Primeiro quero dizer que eu estou morrendo de saudade da Vanessa, da Maridar, Gracinha. Espero que estejam em casa, se cuidando. E nós vamos fazer hoje uma aula. Matheus, muita saudade de vocês. 116, né? 30. Vai cair na avaliação diagnóstica do segundo semestre. 16, que eu escolhi o chat, né? Não, isso é o último. Então, com a consideração, Eita, não dá para escutar nada. Tá dando para escutar nadinha. Não tá saindo som. Qualquer dúvida, colocando o nosso papo lá, e no final, sobrando tempo. Tati, aumenta seu som aí, porque não tá dando pra ouvir nada. O áudio tá horrível. Se você não entendeu a aula de hoje, aceleração escalar média. No primeiro momento, nós focamos muito na velocidade escalar média. Era fácil. Ficou. Você tá ótimo. O meu carro, ele começa a acelerar. Então, olha só, vamos considerar esse automóvel aqui. Pode tirar já. Pode tirar. Parado, vai começar uma velocidade, vai começar a acelerar. E ele vai chegar nessa posição final. Deixa eu ver se ela vê meu áudio, ela não vai ver. Vou ter que tirar o meu. Ele vai chegar num ponto aqui que vai ser a velocidade final. E a velocidade final, ela é diferente da inicial. Isso é muito importante saber. A inicial Nossa, tá ruim. O sinal de ponto, eu quero falar com você. Vou admitir aqui. na média é a minha velocidade sobre o tempo. E esse essa variação significa o quê? A minha velocidade inicial e a minha velocidade final. No caso da aceleração, nós vamos calcular a velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Em quilômetros por hora. Tem que entrar. A inicial é em metros por segundo. O tempo final, que é em segundos. Tempo inicial em segundos. Tá horrível esse trem aqui. Tá bom, não? Essa série dela aqui, deixa eu ver qual que é. Primeiro, né? Primeiro, 2,75. É a Duda da Lídia, né? A nossa a velocidade no decorrer do tempo.
Nós temos a ação ΔS e ΔT. Então, nós temos dois tipos de movimento que a gente pode classificar. Um movimento acelerado, quando a minha aceleração é maior que zero e a minha velocidade é maior que zero, ou a minha aceleração é menor que zero e a minha velocidade é menor que zero. O áudio está ruim. Dela? Eu já mandei mensagem para ela, mas ela não comentou. Mesmo sentido positivo. Olha só, as duas estão positivas. Quer dizer que elas estão no mesmo sentido. Acelerando no decorrer do tempo. Já no exemplo 2, a minha aceleração está menos 3 e a velocidade está menos 5. Aí o Juan da vida, em questão de gráfico, no sentido da trajetória, a minha Para eles? só questão gráfica, no sentido da minha trajetória. No movimento retardado. O movimento retardado é quando a minha aceleração e a minha velocidade elas não são em sentido oposto, são em sentido contrário. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A minha velocidade é menos 4 metros por segundo. Nós podemos perceber aqui que a minha aceleração e a minha velocidade têm sentido oposto. Já no exemplo 2, a minha aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado e a minha velocidade é 8 metros por segundo. Também está no sentido oposto. Então, o movimento acelerado, a minha aceleração e a minha velocidade têm o mesmo sentido. Professora Tatiane, Oi. os alunos estão pedindo para a senhora colocar o microfone um pouco mais perto, só que o som está muito baixo. Ah, então tá. Melhorou? Ixi, tá alto agora. Pessoal, manda no texto aí se melhorou. Manda no chat aí se melhorou o áudio da professora. Melhorou, todo mundo falando que melhorou, sim, professora. Então tá. Então aqui no movimento retardado... Professora, eles pediram para começar e a senhora dá uma revisada rápida no começo, que eles não ouviram. Ah, tá bom. Obrigado. De nada. Então, olha só, pessoal, o foco da nossa aula é a aceleração média e a função horária da velocidade e função horária da posição, que é o foco da nossa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica é para verificar o que vocês aprenderam no segundo bimestre, mas tem alguns conceitos do primeiro bimestre que vão ser necessários para o segundo bimestre. O conceito de velocidade, de espaço, tempo, como que eu faço a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Tudo isso são conceitos que nós vimos no primeiro bimestre. Então, a aceleração média é quando eu tenho que um corpo que está em movimento, no caso, esse carro aqui, esse ônibus, e ele vai estar em movimento, ele vai sair da posição inicial, que é x0 ou s0, dependendo do que o exercício vai trazer ou que o livro vai mostrar, mas no livro de vocês está como S, que é posição, e ele vai chegar num determinado tempo, numa posição final. Então, aqui, a minha aceleração média, nós podemos calcular como ΔV sobre ΔT. Esse V é a minha velocidade, que nós temos que representar como variação da velocidade. Essa variação na física, ela é da posição final menos inicial. Nesse caso, é velocidade final menos velocidade inicial. Sobre o tempo final menos tempo inicial. Então, essa fórmula aqui, ó, ela é muito útil para a gente calcular a aceleração média. Ela é muito parecida com a velocidade, né? A velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é a posição final menos inicial sobre o tempo final menos inicial. Na aceleração, é a velocidade que é o foco da questão da aceleração. É a velocidade. Então, nós temos aqui que a velocidade final pode ser em metros por segundo, a velocidade inicial, metros por segundo, porque se qualquer uma estiver diferente, estiver em quilômetros por hora, nós temos que transformar. E eu vou recordar com vocês como que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo. O T
é o instante final, é o tempo final, que é em segundos. Porque se minha velocidade está em metros por segundo, o tempo tem que bater com essa velocidade. Então, o tempo tem que ficar em segundos. O tempo inicial, que também é em segundos, e a minha aceleração, nós falamos que é metros por segundo ao quadrado. Nós temos que diferenciar dois tipos de velocidade. Nós, no primeiro bimestre, calculamos a velocidade média. Então, a velocidade média era o espaço final menos inicial sobre o tempo final menos inicial. A diferença da velocidade média para a velocidade escalar instantânea é que a instantânea é num determinado instante de tempo. A velocidade média vai ser em todo o percurso ou no percurso que você quer calcular. Velocidade média, o nome já fala. Para mim calcular a média do seu bimestre em física, eu somo as 4 notas e divido por 4. Isso é uma média. Então, a velocidade média vai ser o espaço que eu quero, inicial ou final ou no meio do percurso, sobre o tempo. Então, a instantânea é específica, é um determinado tempo. Nós temos dois tipos de movimentos, nós podemos classificar como o movimento acelerado e o movimento retardado. O movimento acelerado, o sentido da velocidade e a aceleração é o mesmo. Então, olha aqui, nós temos que a aceleração, no primeiro exemplo, é 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade é 4 metros por segundo. O que nós podemos perceber? Que no sentido da trajetória, a minha aceleração é a mesma da velocidade. Em questão de trajetória, não de valores, mas é o mesmo sentido. Então, ele é um movimento o quê? Acelerando. Já no exemplo 2, nós temos que a aceleração é menos 3, a velocidade é menos 5. A velocidade pode ser negativa em sentido da trajetória, só para indicar. Por exemplo, eu vou daqui até Caldas Novas. Quando eu faço o processo inverso de Caldas Novas até Morrinhos, o sentido é oposto da minha trajetória. Por isso nós falamos que a aceleração e a velocidade aqui é negativa, é só em questão de gráfico. No sentido, nós sabemos que na reta X o sentido é para cá, né? Então, a minha aceleração e a minha velocidade, elas estão nos dois sentidos, ó, para cá. O movimento retardado é diferente do acelerado no quê? Os dois são opostos. Então, se a minha aceleração aqui é 2 positivo, está vindo para cá, para a minha direita, a minha velocidade é menos 4, está indo para a minha esquerda. Está vendo? O sentido é oposto. Então, isso representa um movimento retardado. Se a minha aceleração é menos 6, está no sentido da minha direita, e a minha velocidade é 8, o sentido também é oposto. Nós falamos que é um movimento retardado. Então, quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentido oposto, isso é um movimento retardado. Em questão de gráfico, olha só que interessante, o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos aqui uma velocidade inicial, V0, e ele está indo no decorrer do tempo. Olha só, o movimento retardado é quando diminui. Acelerado, ó, está acelerando, está aumentando. Olha o primeiro gráfico, olha o segundo. Então, nós temos uma reta crescente, função do primeiro grau, né? E uma reta decrescente, olha. Olha o sentido do movimento acelerado e do retardado. São diferentes. Aqui nós podemos observar o quê? A aceleração. A aceleração que ela está sendo constante, ó. Mas a aceleração, ela tem um determinado intervalo de tempo. A aceleração, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Mas isso quer dizer que ela está desacelerando? Nem sempre. Tudo depende do contexto do exercício. Então, olha só, resumidamente, sobre acelerado e retardado. O movimento acelerado quer dizer quando o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. O movimento retardado é quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Então, um aumenta e o outro diminui. Olha o gráfico aqui, nós temos um movimento progressivo, ó. A minha velocidade, ela é maior que 0. O movimento retrógrado é quando a velocidade é menor que 0. Ah, professor, mas a senhora usou 4 termos. A senhora usou acelerado, retardado, progressivo e retrógrado. Acelerado, eu estou falando da velocidade aumentar no decorrer do tempo. Qual que é a diferença do acelerado para o progressivo? A minha velocidade também é maior que 0, ó, no progressivo. Olha o sentido do meu gráfico.
No movimento retardado, quando a minha velocidade diminui, olha que o retrógrado, a minha velocidade é menor que zero. Então, ó, os exercícios vão pedir essas classificações de movimento para vocês. No movimento uniformemente variado. No primeiro bimestre, eu pedi muito para vocês diferenciar o que é um movimento uniforme e o que é um movimento uniformemente variado. Então, olha só, o movimento uniformemente variado é um movimento que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante. O que nós temos aqui? Se nós pegarmos um percurso, então, deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Se nós pegarmos um percurso e aqui nós colocamos que ele está indo a 10 metros por segundo. E aí, ele passou para 20 metros por segundo. O que quer dizer esse percurso aqui? Que a minha velocidade está aumentando, está mudando. Então, ela é variável. E a aceleração aqui está sendo constante, porque ela está indo de 10 em 10. Então, se eu colocar 10, 20, 30, a minha aceleração está sendo constante, que está indo de 10 em 10, e a minha velocidade está variando. Ela estava 10, foi para 20, foi para 30. Então, isso aqui é um movimento uniformemente variado. Qual é a diferença do uniformemente variado para o movimento uniforme? O movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Então, ela vai indo de 10 em 10, de 5 em 5, e não envolve a minha aceleração. No movimento uniformemente variado, envolve a aceleração. No movimento uniforme, já não envolve. Mas nós vamos diferenciar essas duas aqui ainda. Então, nós temos uma equação horária da velocidade, que eu cobrei na avaliação diagnóstica, para ver se vocês conseguiram captar a mensagem. Então, na equação horária da velocidade, nós temos essa equação aqui, essa função, que nós temos o V representando a velocidade final, quando eu não tenho nada aqui, ó, representa a velocidade final. O V0, que é a velocidade inicial, mais a minha aceleração vezes o tempo. Então, olha só, isso aqui é a minha equação horária da velocidade. Por que tem que saber essas diferenças? Porque nós temos também a equação horária da posição. Então, tudo depende do que o exercício está te dando nos dados, para você fazer se é a equação horária da posição, se é a equação horária da velocidade. A equação horária da posição, nós temos que é o S final, que é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, olha a diferença da equação horária da posição e da velocidade, são diferentes. Então, tudo depende do contexto do exercício. Então, qual é a diferença do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? No movimento uniforme, a minha velocidade ela é constante. A minha aceleração é nula. Ou seja, não envolve a minha aceleração no movimento uniforme. E a posição varia linearmente, quer dizer que ela vai variando no decorrer do tempo. Já no movimento uniformemente variado, nós temos que a velocidade varia, a aceleração ela é constante, olha, o que era nula passou a ser constante. E minha posição também varia no decorrer do tempo. Então, é o primeiro exercício, vamos ter como exemplo, para ver se a gente consegue captar essa mensagem da função horária da posição e da velocidade. Então, olha só, uma partícula desloca-se em movimento retilíneo movimento em linha reta, uniformemente variado. Olha, teve uma aceleração aí, a aceleração influenciou, com a seguinte equação horária da posição. Então, ele colocou como x, mas lembre-se, se eu colocar x ou colocar s, você tem que entender que é a posição, que é 32 menos 15 vezes t mais 4t ao quadrado. Em unidades do Sistema Internacional, determine qual é a posição inicial. Então, aqui eu até deixei aqui no cantinho, olha só, a equação horária da posição. Ele quer saber qual é a posição inicial. Eu não falei lá no início que a posição inicial representa por x0 ou s0? Então, olha só, o s0 está nesse aqui, ó, nesse lado de cá.
Então, aonde na minha equação que eu coloquei no exercício está minha posição inicial? Se vocês observarem, olha só onde que está. É o 32. O 32 está na mesma equação, ó, na mesma posição. Então, minha posição inicial só pode ser 32 metros. Então, a posição inicial é 32 metros. Qual é a minha velocidade inicial? Se nós observarmos na equação fundamental, né, que é a equação geral, olha onde está o V0 aqui, ó. Está do lado do t, que é o tempo. Então, se nós pegarmos aqui, olha onde está a minha velocidade inicial, ó, menos 15. Porque aqui a velocidade está positiva na equação geral. Então, minha velocidade inicial tem que ser menos 15 metros por segundo. Olha, só a questão de identificar na questão da equação geral com o que o exercício está propondo. Qual a minha aceleração? Então, aqui na aceleração, nós temos que é o a vezes t ao quadrado. Então, esse a aqui, ó, eu tenho que transformar em 4. Só que tem uma divisão aqui por 2. Então, nós vamos pensar que número que eu divido por 2 que resulta no 4? Só pode ser o 8. Então, minha aceleração aqui tem que ser 8 metros por segundo ao quadrado. Porque se eu substituir aqui na equação, 8 dividido por 2 resulta nesse 4 aqui, ó. Então, minha aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo está em metros por segundo, e a minha aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, para mim identificar esse exercício, eu preciso saber da minha função horária da posição. Se ficaram com dúvida, coloca lá no chat que eu respondo no final, tá? Esse exercício aqui é bem simples, porque é só localizar aonde está a minha equação dada no exercício, com a minha equação, função horária da posição. Que é só substituir, olha só. Deu a mesma coisa, mudou os valores numéricos. Questão 2. Dada a função horária do espaço de um corpo em movimento uniforme, então ela já falou do movimento uniforme, ou seja, a minha aceleração aqui ela é nula. Olha só, é o famoso sorvete, que eu cobrei muito no primeiro bimestre de vocês. Então, determine o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. Espaço inicial. Para quem não lembra, né, vamos recordar aqui, a posição do sorvete é posição final, posição inicial, mais velocidade, vezes tempo, sorvete. Então, aqui, nós temos que achar a posição inicial. O S0 está representado por 8. Então, olha só, posição inicial é 8. Ele não determinou aqui se vai ser em quilômetros ou em metros. Nós colocamos em metros porque na questão 2 já está pedindo em segundos, ó. Ele pediu a velocidade escalar do movimento. Bem, se nós temos uma posição inicial e temos uma velocidade, nós conseguimos ter uma posição inicial, nós conseguimos achar a velocidade, substituindo aqui na fórmula. A minha velocidade, o sorvete, é v vezes t. E a minha posição aqui, ó, final, tá falando que obedece essa equação. Nós temos que a minha velocidade é menos 2. Metros por segundo. Ele pediu qual que é o espaço do móvel no instante 2 segundos. Então, o meu espaço, quando o meu tempo foi 2 segundos, quando for 2 segundos, aonde que eu vou estar, né? Então, nesse lugar do t aqui, o t é uma variável, aqui o t está mudando. Eu tenho uma posição inicial que é 8, uma velocidade, o que está variando é meu tempo. Então, aqui, minha posição, aonde que eu vou estar? A minha posição final vai ser 8
menos 2. E o 2 segundos eu vou substituir aqui no lugar do t. Então, nós temos aqui que a posição final que eu vou estar quando o meu relógio marcar 2 segundos, menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, 8 com menos 4, eu tenho que a minha posição vai ser 4 metros. Quando marcar 2 segundos, a minha posição é 4 metros. Aí a letra C. Um instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Então, nós temos a origem. Quando nós falamos da origem, nós lembramos do termo zero, né? Então, minha posição aqui, ó, final, meu instante aqui que ele quer saber é a posição zero. Então, se nós substituirmos na fórmula, vai ficar 0, que é igual a 8 menos 2t. Então, olha só. Se nós passarmos esse 8 que está positivo para lá, ele fica negativo. Então, vai ficar menos 8, que é igual a menos 2t. Só que convém multiplicar pelo menos 1, porque os dois lados estão negativos. E tempo, nós sabemos que não existe tempo negativo, né? Nós podemos falar de velocidade, mas tempo negativo não. Então, o tempo aqui, ó, nós teremos que vai ser o 8 dividido por 2, porque o 8 vai passar para lá, depois o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 8 dividido por 2, nós temos que o tempo vai ser 4 segundos. Então, olha só, quando ele fizer 4 segundos, quer dizer que a posição, ele está na posição origem dos espaços, que seria a posição inicial, seria o ponto 0. Quando o espaço aqui for 0, vai marcar 4 segundos. Na avaliação diagnóstica também eu cobrei tabelas. Então, através de tabelas, nós conseguimos identificar qual que é a posição inicial, o espaço. Então, olha só, nós temos um movimento aqui, uniforme, que varia sua posição, como mostra na tabela. Então, nós temos o tempo aqui, olha, 0, 2, 4, 6, 8 segundos, olha só, está em segundos. O meu espaço está em metros. Então, olha, 32, 40, 48, 56, 64, assim por diante. Então, aqui nós temos aqui uma variação de tempo e uma variação de espaço. Então, olha só, a letra A, qual é a posição inicial? Então, quando nós olhamos essa tabela aqui, ó, nós identificamos a posição inicial. O primeiro espaço aqui, ó, posição inicial é 32 metros. Então, na letra A, nós temos que a posição inicial, através da tabela, é 32 metros. Ele perguntou qual é a velocidade do móvel. Para mim calcular a velocidade, nós vamos relembrar lá do primeiro bimestre. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média, nós vamos fazer aqui direto, só para a gente conversar. A velocidade do móvel é o espaço final menos inicial. Então, vai ficar 64, que é o meu final, menos inicial, que é 32. Então, 64 menos 32 é 32. O tempo final, que é 8, o meu tempo inicial, que é 0. Então, 8 menos 0 é 8. Então, nosso resultado aqui vai ficar 32 sobre 8, que nós fizemos a subtração do final menos inicial. Então, nossa velocidade aqui, 32 dividido por 8, é 4 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Na letra B, perguntou o movimento, ele é progressivo ou retrógrado? Justifique. Então, olha só, nós temos um movimento aqui que está indo de 32, 40, 48, está aumentando. A minha velocidade está aumentando, será? Se nós pegarmos 64 menos 40, dividir por esse tempo, será que ela está variando? Olha só, se a posição está aumentando, a minha velocidade pode estar aumentando. Eu posso aumentar a minha velocidade no decorrer do tempo. Então, o movimento aqui, a minha velocidade ela é maior que 0. Porque a nossa velocidade até porque deu 4, né? 4 é maior que 0. O movimento tem que ser progressivo. Então, na letra B, ele é progressivo porque a velocidade é maior que 0.
Na letra C, qual que é a função horária do movimento? Função horária do movimento. Se nós vamos lembrar lá no início, nos outros slides, função horária da posição, do movimento da velocidade. Então, ele quer saber qual que é a minha posição inicial e como vai ficar a minha fórmula final. Então, olha só, nós temos que o espaço final é 64, né? O inicial é 32, mais a minha velocidade vezes o tempo. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é a minha função horária, ó, da posição. Por quê? O que está representando nessa equação aqui? Nós temos uma posição inicial, uma velocidade e o tempo. Então, quer dizer que no decorrer do tempo, a minha posição final vai variar. Se o tempo é 8, minha posição final é 64. Se o tempo é 6, a minha posição final é 56. Então, olha só, a posição vai variando no decorrer do tempo. Então, essa é a função horária do movimento, função horária da posição. Na questão 4, acho que são 5 exercícios que nós vamos fazer. 6 exercícios. Na questão 4, um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 72 km por hora, após um tempo de 4 segundos. Calcule a aceleração média do automóvel nesse intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado. Então, nessa questão aqui, primeira coisa, gente, os dados têm que bater. Ou seja, a minha velocidade média tem que bater com o meu tempo. Só que a velocidade média aqui está a 72 km. Minha velocidade está a 72 km por hora. E o tempo está em segundo. E ele pediu em metros por segundo. Ou seja, nós vamos recordar lá no início do ano. De quilômetros por hora, que eu espero que vocês tenham anotado isso aqui nas nossas aulas, no início do ano. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço uma divisão. Qual que é o valor que eu divido? 3,6. Se eu for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, olha só. Essa conversão é importante saber para a gente fazer essas transformações. Então, eu tenho que transformar 72 km por hora em metros por segundo. 72 eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, nós vamos encontrar que a minha velocidade vai ser 20 metros por segundo. O meu tempo já está em segundos. O T é 4 segundos. Então, agora os dois estão batendo, eu posso calcular na forma da aceleração, que nós vimos lá no início da aula. A aceleração média é a velocidade, que é 20, sobre o tempo, que é 4. Então, minha aceleração média vai ser 5. Lembra, a aceleração média tem que ser metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a questão mais simples que tem nas nossas avaliações diagnósticas de aceleração média. O único processo aqui mais complicado é transformar. Então, você bate o olho e você quer jogar na fórmula. Não, mas tem as transformações aqui, ó. Sempre tem que bater a velocidade com o tempo, ó. E geralmente os exercícios de aceleração média sempre vai pedir em metros por segundo ao quadrado. Na questão 5, que é também da função horária, ele pediu para nós identificarmos a velocidade inicial de acordo com essa equação aqui. Aí eu deixei aqui no cantinho, olha, para você já ir acostumando com essa fórmula aqui, com essa equação geral. Então, olha só, ele pediu a velocidade inicial. Vocês vão bater o olho aqui, aonde está a minha velocidade inicial? A velocidade inicial é o V0. Então, aonde que está na minha equação aqui a minha velocidade inicial? É o 4, olha só. É o mesmo correspondente. Então, minha velocidade inicial é 4. Ele pediu a posição inicial. Então, se nós olhamos na equação geral, aonde está a posição inicial, ó, que é o S0? É 10 metros.
E ele pediu minha aceleração. Aonde está minha aceleração aqui, ó? Ele acompanha o t ao quadrado. Só que a aceleração, ela divide por 2. Então, nós vamos pensar. Se aqui virou 6, que número que eu dividir aqui que virou 6? Só pode ser o 12. Então, 12 dividido por 2 dá o 6. Ou vocês podem multiplicar o 6 por 2, dá a mesma coisa. Então, minha aceleração aqui é 12 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, essas questões assim, de equação para localizar a função horária da posição, ela é simples. É só pensar na equação geral, que é essa aqui, que não vai mudar, e pegar a equação e substituir onde estão os valores, ó, correspondentes. Então, é uma questão simples essa daqui. Na questão 6, pediu para determinar a aceleração de um corpo que percorre 100 metros em 5 segundos. E a resposta final já está em metros por segundo ao quadrado, olha só. Então, aqui não tem segredo, não precisa transformar, porque está em metros, está em segundo. Então, minha aceleração eu calculo ΔV sobre ΔT. Então, minha aceleração média é 100 sobre 5. Então, minha aceleração média é 20 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é bem simples, né? Então, olha só, se o exercício não falou da posição inicial, subtende que a posição inicial, o tempo inicial é 0. Ele não especificou. Então, a minha aceleração aqui só pode ser 20 metros por segundo ao quadrado. Na questão 7, é a última, gente. Depois vocês vão lá no chat falar suas questões, suas perguntas lá. Determina a aceleração de um corpo que percorre 12 metros por segundo em 3 segundos. Então, olha só. Tá em metros por segundo, tá em segundos. Não preciso transformar nada. Só preciso transformar quando estiver em quilômetros por hora ou centímetros. Pode estar em centímetros por segundo. Então, nós temos aqui 12 dividido por 3. Ó. Minha aceleração média é 12 dividido por 3. Então, minha aceleração só pode ser 4 metros por segundo ao quadrado. Tati, Mesmo caso. Oi. eles estão com dúvida aí, se você puder deixar uns minutinhos para tirar as dúvidas para eles, que sua aula está acabando, tá? Pelo chat. Então, olha só. Então, também é igual ao anterior. Se ele não for da posição inicial, da velocidade inicial, do tempo inicial, nós subentendemos que o valor é 0. Quer dizer que está em repouso e vai começar a andar a partir desse momento. Então, vamos lá para o chat. Então, pode perguntar, pessoal.